Olá Jorge, bem-vindo ao Nomes que Brilham. Olá. Jorge, aos 11 anos chegas a Portugal com a tua mãe. Que expectativas é que tinhas para Portugal ou que a tua mãe tinha para ti em Portugal? A expectativa que a minha mãe tinha para mim em Portugal era me dar uma vida melhor, que nós não tínhamos em África, e me trouxe para cá para me dar uma condições de vida melhor. Que ela tinha um bom emprego cá e decidi nos trazer cá para nos dar uma condição de vida bem, para podermos ver melhor. Foi isso que tu encontraste logo nessa altura? Lembras-te da altura que chegaste a Portugal? Lembro quando tinha 11 anos, cheguei, via na Damaia, eu via com a minha mãe e tínhamos as condições, mas eu estava sempre dentro de casa, estava um bocado farto. Era muito diferente da vida que tinhas? Era muito diferente porque em África estamos livres e aqui tinha muitas regras, não estava habituado com a regra e depois acabei por ter um choque, depois acabei por habituar, depois de ir para a escola e estar na escola, conhecer o pessoal e comecei a habituar-me facilmente. Em relação às pessoas, assim, aos pré-adolescentes ainda nesta altura, sim. Que diferenças é que notaste mais em relação aos jovens da tua idade? No início foi um bocado difícil, falava um bocado mal o português, tinha um português um bocado carregado no air, foi difícil entrar no meio do ambiente, mas depois, com a ajuda dos professores, acabei por unir sempre os grupos e achei que os colegas depois acabaram por receber bem e tive um bom acompanhamento durante a escola, durante o tempo todo. Vamos saltar já um bocadinho mais para a frente. Depois já vamos voltar ao início do judo, mas vamos já ir a um momento alto. Tu és o primeiro campeão da Europa Sub-23, o primeiro campeão português Sub-23. Quando foste campeão da Europa, quando sobes ao pódio e ouves o hino de Portugal, que não foi o país onde tu nasceste, mas o país que tu adotaste e que te adotou, o que é que tu sentiste? Naquele dia estava muito feliz, porque fiquei surpreendido, porque eu não esperava ia ser campeão da Europa. Fiquei muito feliz e depois foi um orgulho ouvir o hino de Portugal, uma coisa que eu nunca tinha ouvido, mas depois acabei por interagir no momento do hino, até chorrei um bocado, mas depois foi um dia muito feliz para mim. O que é que passa pela cabeça de um atleta, e foi a tua primeira vez numa prova internacional tão grande como o Campeonato da Europa, ouvir o hino e ver subir a bandeira? Durante esses minutos, o que é que passa pela cabeça? Tudo o que passaste até ali? Ainda era muito pouco tempo, estavas a treinar há muito pouco tempo. Sim. Ainda. Eu não esperava conquistar aquela medalha, não esperava chegar àquele pódio, porque comecei a judo um bocado tarde, não tenho a base de judo como os outros tiveram. E para mim, ouvir aquele hino foi brutal, não tenho palavra para descrever. Ser campeão da Europa de Sub-23, ser o primeiro português a ser campeão da Europa, foi uma coisa que eu não estava à espera, uma coisa brutal. Estás-me a dizer que não tens as bases que normalmente os atletas do judo, os judokas já têm na tua idade, ou tinham na idade em que tu começaste. O que é que tu tiveste que fazer para recuperar todo esse tempo? Foi só treinar mais ou tiveste que fazer mais coisas? Foi treinar mais e aprender. Eu tive que treinar mais, adaptar um estilo de judo que o meu treinador achou que era melhor para mim e fazia tudo possível para ser o melhor no treino. Então isso me ajudou bastante, porque eu queria sempre ser mais, sempre ganhar mais, então isso me ajudou bastante a ser a pessoa que eu sou hoje. Tu começaste no judo em 2007, em 2010 já foste campeão nacional. Não campeão nacional de júniores. Categoria de mais 90 quilos. Fui campeão. É bom lembrar-te dos teus títulos. Infelizmente não me foram 3 anos para chegar a um pódio nacional. Esta aprendizagem, e foi rápida, que importância é que teve para ti? Começares a ganhar títulos tão cedo? No início foi um bocado difícil, porque eu não era muito bom no judo e cheguei lá e era o baixinho no meio deles todos, eles eram todos mais altos que eu, era pequeno, e acabei por adaptar um bocado à categoria de mais 100 kg, porque naquela categoria é um bocado difícil, porque eles eram mais pesados que eu, não tinha sempre mais 100 kg, mas depois comecei a acreditar que era capaz de poder vencê-los e acabei por ser melhor do que eles, então ia depois consegui treinar, que eu depois acreditava que eu queria ser melhor do que o meu treinador. O meu objetivo
ganhar era porque eu queria ser melhor que o meu treinador. Então eu acreditava sempre que ser campeão nacional naquele dia e a seguir podia sempre ganhar muito mais. Então sempre foi o meu objetivo, era sempre ganhar e ganhar mais. Então estava sempre a treinar bastante para poder ganhar. A fasquia era alta, ser melhor que o treinador, que o teu treinador. Dizes que sentias que eras mais, que não tinhas tantas capacidades como os outros. Tu adotaste então a origem do judo, que era o fraco sobrepor-se ao forte. Adaptei um estilo de judo completamente diferente do que eles tinham, porque tinha que usar sempre, usei um bocado de minha centro de gravidade porque eu era muito mais baixo do que eles e acabei, tendo uma centro de gravidade mais baixa que eles, conseguia projetá-los com uma facilidade e então isso me ajudou bastante. Tu foste adotando dos princípios básicos do judo, da origem do judo. Sim. O máximo esforço o mínimo esforço com a máxima eficiência e de uma maneira que o judo tem desde a sua origem, que é exatamente os mais fracos venceram o mais forte sem a parte da violência. Exatamente. Tu muitas vezes, algumas vezes nos combates, sentiste que eras o mais fraco e venceste só por causa disso? Não, por acaso não. Nunca senti assim. Sentia que eu estava ali, como tinha uma forma de ganhar, então sentia direito de igual para igual. Uma coisa que eu sentia era a experiência que eles tinham, por ser um bocado mais velho do que eu, era a experiência que eu sentia. Quando entras para um combate, sentes que estás sempre igual para igual? Sinto, igual para igual. Mesmo quando estás a lutar ou a jogar, a competir? Tento sempre respeitar o adversário, por não o conhecer, então tento sempre respeitar e tomar mínimo cuidado com o que ele pode fazer, porque como não o conheço, mas tento lutar sempre de igual para igual, porque eu acredito que sou capaz de vencê-lo, então vou sempre de igual para igual. Nessa altura, tu foste campeão, foi uma surpresa ser Exato. campeão da Europa de Sub-23 e neste momento, com 23 anos, 22 ainda, 22 anos, estás no ranking, estás nos melhores 20, és o 20º do ranking internacional do judo. Nessa altura, tu imaginavas que podias ter uma subida uma ascendência tão grande no judo internacional, principalmente? Não. Eu comecei o judo internacional, a fazer judo internacional com 2011. Eu durante este tempo todo tive só a competir em nacionais e provas de cá em Portugal. E depois, quando tive a oportunidade de lá fora, mostrei que o meu valor. Então tive pouco tempo para adaptar os estilos deles lá fora, porque o judo lá fora é completamente diferente do que cá temos cá em Portugal e o judo cá nacional é completamente diferente, porque é uma realidade completamente diferente. Os melhores atletas já lutaram por seus objetivos, tive que adaptar e ser um dos melhores como eles. Alguma vez pensaste em ir para fora? Não. Eu adoro estar em Portugal, tenho o meu treinador cá, que é tudo para mim, então nunca pensei em ir para fora, porque não vale a pena. Vamos começar então, vamos voltar ao início. O que é que te leva ao judo? O que me leva ao judo é o meu treinador, tudo que ele fez por mim, e eu tenho um grande sonho de ser melhor do que ele e ir aos Jogos Olímpicos e ganhar uma medalha olímpica. Para mim, isso para mim é tudo. Como é que chegaste até ele? Cheguei até ele porque eu via na Damaia e ele dava aula na Damaia. E eu ia sempre lá ver o judo porque eu gostava muito de lutar. Então eu ia ver o judo na janela. Via, mas nunca dei aquele interesse de poder de entrar e dizer, olha, posso treinar. Mas o Pedro depois acabou por me convidar. O Pedro convidou, queres treinar? Eu disse, vou perguntar à minha mãe. A minha mãe me deixou treinar e desde lá gostei bastante de judo. Desde que comecei na Damaia, depois o Pedro começou a me mostrar a realidade do judo e acabei por gostar imenso de judo e foi isso que começou. Estamos a falar de Pedro Soares, treinador do Sporting com Portugal e também és atleta, és atleta olímpico também e com um dos melhores currículos do judo em Portugal. Começas a treinar isto numa academia que o Pedro cria exatamente na Damaia e que depois te traz também para o Sporting. Quando vieste para o Sporting, vieste encontrar uma realidade completamente diferente. Exatamente, quando tem uma realidade diferente. O teu judo também mudou? Mudou, porque quando cheguei no Sporting tinha mais pessoas para treinar e tinha um grupo unido, ele tinha um grupo unido e nós acreditávamos que íamos capazes de ganhar. Então com esse grupo unido e tinha muita gente para treinar, acabou por me ajudar a mim mesmo, porque tendo pessoas para treinar e tenho meus colegas que acreditavam em mim, acabei por acreditar e poder treinar mais. Treinava mais e o Pedro acreditava que eu era capaz, então isso me ajudou bastante a evoluir.
Quando treinavas judo na Damaia, qual era o teu objetivo com o judo? O meu objetivo na Damaia era ser forte, mas quando eu mudei para o Sport eu acreditei que podia ser mais forte do que eu era. Então quando eu mudei para cá eu senti isso à vontade porque eu tinha mais condições e o Pedro me ofereceu mais condições cá, porque na Damaia não tinha, porque era um clube pequeno, mas não tínhamos muitas condições, mas quando mudamos para cá tivemos uma condições completamente diferente e depois tudo mudou para mim e acabou de mudar para o Pedro também. Querias ser mais forte exatamente para quê? Em questões de defesa? Ou... Não, quero ser mais forte no judo, quero ser alguém no judo. Eu quero destacar no judo, quero poder ser alguém no judo, ter uma marca no judo, então para mim eu trabalho bastante para ganhar isso. Então com muito sacrifício, com muito trabalho, eu acredito que um dia eu vou ser o número 1 ou ganhar o campeonato do mundo, ou ser ganhar o campeão olímpico. Então isso para mim é muito. Já ganhaste há pouco tempo ao número 8? Já ganhei o número 2. Exatamente, portanto estás no bom caminho também. Estou. O judo, o que é que o judo tem que te tenha cativado, para te cativar, ter-te cativado tanto nessa altura? Ainda quando vias da janela? Exato. O judo é um desporto que é de disciplina. Envolve muito respeito pelo adversário e pelas pessoas que temos. Isso para mim é muito bastante, a disciplina que tem no judo. E o judo me ensinou muita coisa durante a vida toda, durante o tempo todo que eu durante o tempo todo que eu estou no judo. Achas que também consegue moldar muito a própria pessoa? Sim. Torna as pessoas muito diferentes? Sim, porque o judo é uma pessoa de respeito, humildade, trabalhador, no que nós acreditamos que somos capazes de ganhar. E para a vida também ajuda bastante, uma pessoa que é humilde, respeita os outros e trabalhador e acredita que a sua vida vai tornar melhor. Está no judo, o judo é um desporto que ajuda bastante e saber desafiar as coisas durante o dia a dia, como lidar com os desafios que a vida nos põe, e o judo é um desporto que nos ajuda bastante. Deita abaixo totalmente o mito das pessoas violentas, de serem pessoas violentas? Sim, totalmente, porque o judo não é violento. Até são pessoas muito mais controladas, porque sabem o valor que têm, sabem a força e dominar. No judo sabemos muito controlar, sabemos controlar a nossa força, porque o judo é um desporto de disciplina, não um desporto para nós sairmos depois andamos a porrada lá fora, porque nós sabemos concentrar, sabemos estar, então é um desporto completamente diferente que os outros. Alguma vez tiveste a tentação de utilizar os teus conhecimentos fora do tatami? Não. Desde que entrei para a judo, infelizmente, nunca tive conflitos, nunca lutei com ninguém, então nunca tive necessidade de usar o judo para lutar com ninguém. O que é que se aprende no judo? Tu já falaste em algumas coisas. O que é que se aprende no judo que aplicas na parte prática da vida? A minha parte, tento respeitar. O respeito, a humildade é que eu pego no judo, que vejo no judo durante o treino, no treino e eu pego isso para fora da minha vida. Tento ser uma pessoa humilde, respeitar sempre os outros e para me ajudar melhor, ajudar a mim mesmo. Se eu ser uma pessoa humilde vou ganhar muito mais do que ser uma pessoa que não é humilde, não respeita os outros. E no judo temos muito isso, o respeito e a humildade é muito importante. Isso na alta competição, quando tu tens alturas como o Campeonato Sub-23, que são jovens muito novos, tu eras muito novo, ou como o Open em Lisboa, que tu também ganhaste, aquelas alturas em que tu estás, torna-se quase apoteose, é quase apoteótico o final, em que tens o público todo a puxar por ti, ganha quase o estatuto de popstar, um bocadinho. Nessas alturas, não é fácil um jovem tão novo deslumbrar-se? Torna-se. Quando está lutando em Portugal, tem o público todo a apoiar, acaba por ser um bocado, acaba por ser vaidoso, tem os pessoas todas a apoiar e depois desconcentra um bocado. Eu, por acaso, às vezes, tento me levar nisso, mas não, como a Taça do Mundo em Lisboa, eu tentei esquecer essa parte, tentei concentrar na prova, acreditar que eu era capaz de ganhar aquela prova e dar a alegria daqueles amantes de judo que estavam naquele dia lá. Eu acreditei e esqueci que existia as pessoas, lembro só que só existia o meu treinador, eu e o adversário que estava ali. Não estava preocupado com mais ninguém. Eu queria ganhar, então estava sufocado, concentrado e acreditar que naquele dia eu ia ganhar aquela prova. O que é que tu pensas antes de entrar no tatami, numa prova? Penso muitas coisas.
penso sempre em vencer a prova, mas tento sempre começar por um combate de cada vez. Primeiro combate, segundo combate, tento sempre chegar ao final. Se conseguir chegar aos meios finais, penso em tudo, começo a pensar o que eu quero ganhar, tenho que fazer, não penso o que eu tenho que fazer, tento focar e ganhar como o ponto forte. Tentas mais concentrar-te ou abstrair-te de tudo o que está a acontecer. Exato. Tento não me estar preocupado, porque os outros dizem, porque no judo temos aquela pessoa, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Tento não levar nisso, tento sempre ouvir o que o meu treinador tem para dizer, ouvir o que ele está a dizer, o que eu tenho que fazer e tentar aplicar o meu judo da melhor forma possível para poder ganhar a prova ou o adversário também. Falávamos há bocado de deslumbramento de jovens mais novos. Quando essas provas acabam, quando baixa essa adrenalina, esta exposição também, e hoje em dia o judo já tem alguma exposição mediática, também é fácil as pessoas mais novas, os atletas mais novos, esquecerem-se um bocadinho de onde estão, esquecerem-se um bocadinho de voltar a pôr os pés na terra. É fácil? É fácil, é só naquele momento, depois... No meu caso, eu naquele momento eu gosto daquilo, mas depois eu ganho mais vontade de treinar porque eu quero mais. Eu quero que as pessoas me aplaudem, as pessoas gritam por mim, então isso me dá motivação para poder dizer que as pessoas gostam do que eu faço, então isso me dá uma grande motivação. É só no momento, vamos festejar naquele momento, mas o que o público diz, as pessoas acreditaram por mim, isso dá uma imensa força para poder trabalhar, para poder acreditar que eu posso fazer muito mais, então isso me ajuda bastante. A mim me ajuda. É o mais difícil em alta competição, é voltar a pôr os pés na terra, é essa humildade. Essa humildade. E nem todos os atletas têm, porque pensa que já ganharam tudo, afinal não ganharam nada. É só naquele dia, mas depois esquecem que existe a vida continua. Continua. É muito mais difícil manter do que ganhar uma vez. Exatamente. O fácil é ganhar, mas manter é complicado. Manter no topo, nem todos conseguem. Mas também não é fácil ganhar. E nem é fácil ganhar, exatamente. Achas que o público já cria muitas expectativas à volta do judo? O judo já ganhou um estatuto demasiado, no melhor dos sentidos, mas muito vencedor, e o público já cria demasiadas expectativas à volta do judo, sempre que há uma grande competição internacional. Há sempre aquela expectativa, mas no judo é uma coisa, o judo tudo acontece. É um bocado surpreendente nisso. Mesmo que o público pode acreditar que vai ser aquele que vai ganhar, mas não, no judo tudo é diferente. Como pode ser um castanho, ou ganhar um preto, um cinturão branco, ganhar um cinturão amarelo, tudo pode acontecer. Basta um descuidar, o outro ganha, ele consegue projetar o outro. Então no judo tem sempre essas bases que tudo pode acontecer. É muito mais fácil gerir emoções, não digo emoções, mas essa parte de uma modalidade que não é linear. Exato. Tu não estás a correr uma distância e tens de correr mais que o outro. Claro. Ali não é uma altura, não é uma distância, tu tens que lutar e é como tu dizes, um castanho, um cinturão castanho pode ganhar o melhor, pode perder. Exatamente. Em 2 segundos, em 6 segundos, como tu já ganhaste combate em 6 segundos. Mas também já perdi em 6 segundos. Por isso, é muito mais difícil gerir uma modalidade assim, sim, em que não é linear. Não tens um recorde para bater. Não. O recorde é ganhar a prova. Não é completamente diferente, como o atletismo, temos que bater o recorde. No judo não, porque no judo temos 5 combates para poder ser campeão do mundo, campeão da Europa ou campeão olímpico. E não interessa se são 2 minutos, se são 10. Pode demorar 5 minutos, pode demorar 2 minutos, ou 30 segundos, ou o tempo que for preciso, mas naquele momento é só ali. Tem que se focar e acreditar que vai ser lá naquele momento. Temos é que estar focado, mesmo que é 5, mesmo que passe 5 minutos, a seguir tem um gol de score, que é o limite do tempo, mas tudo pode acontecer. Há uma relação hoje diferente com o público e hoje já podemos falar em adeptos do judo, porque já os há, mesmo que não sejam praticantes. Há uma relação hoje diferente. Tu acompanhaste um bocadinho também este crescendo do judo, sim. Este empolgamento também à volta do judo. Há uma relação diferente com o judo? O judo já é visto de outra maneira? O judo em Portugal já está a ser visto de uma forma diferente. Não sei como é que era antigamente, mas como não fui muito acompanhado no tempo do meu treinador, do Delgado e outras estrelas
que eu posso não estar a lembrar, mas agora o judo está completamente diferente. As pessoas estão a intervir, as pessoas gostam mais de judo, as pessoas têm mais vontade de ver judo, têm vontade de apoiá-los daqueles que eles gostam, as pessoas do judo. E o judo acaba a ser bom para um fim de semana, a pessoa sair de casa com os seus filhos e ver, porque é uma modalidade, é um ambiente espetacular, toda a gente gosta um do outro, quer sempre divertir, todos querem ganhar um ao outro, então é um ambiente por ele e toda a gente gosta de estar lá. Como é que tu explicavas a um pai, aos pais de uma criança que eles estão a combater, que são duas pessoas que estão a combater uma contra a outra, mas que não é violento? Tentava punha-lhe a ver. Depois tentava explicar que naquilo, depois do combate lhe explicava, porque há sempre aquela saudação que todos cumprimentam, depois no final há sempre a cumprimentação e para cumprimentar. E no judo eu tentava explicá-lo da melhor forma, que era que não existe violência ali, não existe maldade no momento que estamos a lutar. Há uns que têm aquela sensação de ser mau, mas há outros que não, porque ele é uma maldade que com tanta humildade acaba por ser mais respeito um por outro, não existe maldade. Então tentava mostrar-lhe que o judo é vontade, para as crianças está à vontade, vai aprender, não há maldade no judo. Eu tentava explicar do meu jeito, mas... Tu tens vontade de um dia ser formador, ser também treinador? Eu gostaria de fazer isso. Depois da minha carreira, gostaria de tirar um curso para poder dar aula de judo e ser formador de ensinar os miúdos de judo. Tu tens também vontade de fazer outras coisas da tua vida que não o judo? Tenho. Sabes que o judo não dura para sempre? Exatamente. Eu, depois de acabar a minha carreira de judo, eu gostaria de ser polícia. Eu gosto um bocado de polícia, mas eu gostaria de ser polícia. Porquê? Pode-se saber. O teu instinto de defesa? Identifica pessoal comigo, ou a minha maneira de ser, a minha postura de ser. Acho que ser polícia e eu querer ajudar as pessoas e prender as pessoas que portam mal e as pessoas que eram, acho que tem a ver comigo, a minha maneira de ser. Então eu queria tirar o curso da polícia quando acabar a minha carreira de judo. Tens um lado muito pedagógico. Tenho. Só um bocado. E já notas isso na tua vida hoje? Sim, olha, já implementas isso? Eu antigamente completamente diferente. Agora já vejo um bocado, tenho uma ambição de vida completamente diferente do que eu tinha antes. Então eu acho que... Em que altura é que isso mudou? Desde quando eu tive um filho, comecei a ver a vida completamente diferente. Tive um filho e acabei a acreditar que comecei a ver as coisas tudo completamente diferente. Era um miúdo, com 18 anos, tive um filho. Com 19 anos comecei a ver uma realidade. Tenho um filho, tenho que dar-lhe de comer, tenho que ajudar a minha mãe, ajudar a crescer. Eu tinha que dar um exemplo para ele, porque como eu era um jovem, tinha que dar exemplo a ele. Isso para mim mudou completamente, mudou para mim a minha vida e mudou a minha maneira de ser. Tu foste pai com 19 anos? Com 18. Com 18 anos. Cresceste mais rápido? Cresci mais rápido. Ganhei mais responsabilidade na minha vida. Digo que tornei um homem, depois de ter uma criança, as coisas mudam completamente. Comecei a ter mais responsabilidade, ter que tomar conta do meu filho, que é uma coisa que eu gosto muito, e acabei por melhorarmos certos aspectos que antes podia não ter. Acho isso. Em que é que ele vem mudar? Na tua vida prática, em que é que ele te muda a ti? Mudou aquela forma de não se ter... Como vou dizer? Não ser aquela pessoa que... Podia ser aquela pessoa, tipo, queria só divertir, não me preocupar com isso, não me preocupar com essas coisas. Mas quando eu tive o meu filho, tive que me preocupar imenso com imensas coisas. Tive que me preocupar da alimentação, tive que me preocupar e dizer assim, então vou treinar mais para poder ganhar, para poder ajudar o meu filho. Se eu ganhar, vou ter a hipótese de ajudar o meu filho, ou ele ir treinar comigo e ver o pai que tem. Então isso para mim mudou bastante, porque eu era uma pessoa que fazia o que eu gostava, mas não me preocupava muito com o resto. Então depois de ter o meu filho, comecei a preocupar com as coisas todas. Ao longo da vida tive que pensar no futuro, pensar o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, como eu tenho que agir durante o dia todo. Como atleta também mudou? Como atleta mudou, comecei a ter mais responsabilidade. Não era um atleta muito responsável, mas acabei por ter mais responsabilidade e acabei por ver as coisas completamente diferentes. Tenho um filho, eu também queria mostrar ao meu filho que o pai é alguém. Então eu achei que com isso deu uma vontade também bastante. Ganhei aquela vontade, porque um dia que eu cheguei a chegar a dizer
gostava do meu filho estar na rua e dizer esse filho de fulano, e para ele se sentir orgulhoso do pai que tem. Um dia ele ver o pai na alta competição e dizer, esse é meu pai, ganhou, foi isso, foi aquilo. Então esse é o meu grande objetivo e foi isso as coisas que me tornou... Sentiste pressionado? Sinei pressionado. Sinei que fiquei orgulhoso de ter um pai com 18 anos e tendo uma carreira que eu tinha, acreditei que também o meu filho podia vir e ser igual a mim ou ser melhor do que eu. Então isso... Gostavas que o teu filho treinasse judo? Gostava. E eu acredito que o meu filho ainda possa vir ser melhor do que eu. Então ainda não experimentou judo, mas espero que seja muito melhor que eu. Ele pôs-te um bocadinho os pés no chão também, Pois. em relação ao teu futuro. Pois, porque eu antigamente não penso, eu penso em criar meu filho, então pôs um pé no chão. Depois foi que eu tinha que estudar, eu não gostava de estudar, mas tinha que estudar, tinha que lutar para os meus objetivos, tinha que acreditar que eu era capaz de fazer. Então, porque eu queria ter sempre um filho ao meu lado, queria ele para mim, então fez-me completamente diferente, fez-me ter mais ambição para a vida. Foi isso que eu acho. Tu também já não começaste assim tão novo no judo, mas em que idade ou em que altura é que tu ganhaste o espírito de combate, o real espírito de combate? Eu comecei a ganhar espírito de combate foi quando fiz a primeira prova lá fora. Foi na Hungria. Eu fui disputar o bronze e acabei por fiquei em quinto. Foi a primeira prova, fiquei em quinto na Hungria. E eu depois não gostei de perder. Eu detestei perder porque faltava 30 segundos e acabei por perder. Então, desde lá eu fiquei com aquilo, Ficou atravessado. Que eu tinha que fazer muito mais. Então eu comecei a treinar a sério, comecei a treinar mesmo a sério porque eu tinha qualidade de poder chegar lá. O Pedro sempre dava aquela motivação de que eu era capaz e sempre eu acreditava. Depois não gostava de perder. Isso foi as coisas que também que me ajudou bastante. Eu como não gosto de perder, então eu trabalho para não perder. Mas sei que não trabalhas necessariamente para ganhar, trabalhas para não perder. Porque eu não quero perder, eu quero é ganhar. Mas não quero é perder, chegar não pode perder. Como não há empates no judo. Eu tenho que ganhar. Eu trabalho é para ganhar, então o objetivo não é perder. Então eu como não gosto de perder, não gosto de certas coisas, então acho que isso me ajudou bastante, me influenciou bastante como atleta. Eu era júnior, fui a campeonato, fui numa taça do mundo na Hungria, fiquei em quinto, isso me ajudou bastante, porque eu vi eles a festejar, eu não. Eu vi eles com medalha, eu não, então isso para mim ganhou uma raiva e eu disse que ia trabalhar para poder ganhar, poder também ter minhas medalhas, para poder festejar com meus amigos e estar feliz também. Os pódios são viciantes? São. As vitórias são viciantes? São. Eu quero sempre chegar ao pódio, o meu objetivo é esse. Há dias as coisas podem correr mal, mas os pódios, quando está no pódio, vi o hino, é uma coisa completamente diferente, é outro mundo. Estou lá ali, eu esqueço tudo. Só não há palavras.
Esqueces tudo ou lembras tudo? Eu tento lembrar de tudo que eu passei para chegar àquele momento. Porque não foi fácil chegar ali e também não é difícil chegar ali. Também porque tem que ter muito trabalho e muita responsabilidade. Porque para chegar a um pódio não é fácil, não é treinar. Deve treinar uma vez por semana que chega ao pódio. É treinar 2 vezes por semana e muito mais para chegar ao pódio. E quando chega ali, tudo, eu fico pensando em tudo. Quando eu comecei, depois ouvi o hino. Depois acaba por chorar um bocado, porque é uma emoção muito grande. Eu nunca acreditei que ia chegar ali e acabei por. É diferente. Acaba-se por misturar tudo. Num pódio acaba-se por misturar tudo. Tudo correu bem e tudo correu mal. Exatamente. Porque acaba por misturar, porque tu vês, perdeste e outro dia tu ganhaste. Acaba por ter uma emoção completamente diferente. Eu perdi, hoje ganhei, estou no pódio, ouvi o hino. É uma emoção diferente. É uma coisa espetacular. Vamos agora falar de coisas boas e menos boas. Vamos a Baku 2015, primeiro num Open que correu bem e depois nos Jogos Europeus, que nem por isso. Tiveste uma lesão nos Jogos e voltas para Lisboa e agora tiveste uma operação. Exatamente. No início de julho. Fica de fora a hipótese dos Mundiais este ano? Sim, fico de fora da hipótese mundial. Fui operado de uma hérnia inguinal. Este momento estou uma lesão, estou a recuperar da minha lesão e não tenho tempo para poder... Não há tempo suficiente, os Mundiais são em agosto. Exatamente. Não tenho tempo suficiente para treinar, para preparar para o Mundial. Então, como não tenho tempo suficiente, então eu e o meu treinador decidimos que não íamos ao Mundial para preparar para outras provas, que esperasse para o ano. Era o receio de voltar cedo demais, depois de uma lesão? Sim, tinha medo de poder magoar de novo, arrebentar a hérnia, para não magoar. Então, preferi ter uma conversa com o meu treinador, decidi não ir ao Mundial e preparar para outras provas. Estamos a falar de um Mundial onde tu no último ficaste nos 10 primeiros. Exato. O primeiro Mundial. O primeiro Mundial onde tu participas ainda e sub-21. Tu ainda sub-21 e ficas dos 10 primeiros. E agora que ias voltar ao Mundial, não vais poder competir. Mantém-se o apuramento para o Rio? Ainda tens uma série de provas, mais uma dezena de provas ainda? Tenho uma dezena de provas para fazer, mas eu tenho um apuramento feito para o Rio. Agora, no ranking olímpico, eu sou o número 12 do ranking olímpico. Isso para mim conta bastante, porque ainda tenho muitos à minha frente. Quando acabar o Círculo Olímpico, devo ficar no número 10, então tenho o apuramento feito para os Jogos. Portanto, sentes que as coisas estão facilitadas para ir aos Jogos de 2016, se tudo correr bem? Se tudo correr bem, depois da minha operação, eu voltar a competir o mais rápido possível e conquistar algumas provas para poder aumentar os pontos para os Jogos, estarei dentro da operação para os Jogos. Começa a ser não, é a coisa mais traumática para um atleta, é imaginar ou poder imaginar que uma lesão pode estragar um ciclo olímpico, por exemplo. Sim, pode. Que é a prova mais importante. A prova mais importante de todos os atletas é os Jogos Olímpicos. Depois estava a trabalhar durante 4 anos, porque os Jogos Olímpicos não se trabalha só 1 ano, é durante 4 anos para trabalhar para os Jogos Olímpicos. E quando faltam 1 ano e acaba por ter uma lesão, é uma frustração bastante para um atleta. E acaba por ser um bocado levá-lo abaixo, porque ele teve a treinar 3 anos e quando chega a fazer 4 anos para poder ir aos Jogos, tem uma lesão, é um bocado frustrativo. Para mim não sinto, porque eu acho que daqui a uns tempos eu vou estar bom. Então não me preocupa muito, porque é uma operação que eu tinha que fazer, uma hérnia. Então daqui a um mês já estou de volta e volto ao pódio. Assusta-te este último ano, em termos de provas, para os Jogos Olímpicos? Assusta um bocado, porque estando fora... É a reta final? É a reta final. É um ano decisivo. Neste momento, as provas só contam muitos pontos e muitos pontos para os Jogos sem estar lá. Se não for ao Mundial, como no meu peso ganha sempre o mesmo, são os mesmos sempre a ganhar, então não me preocupo muito. Mas se não estando lá e não competir é um bocado mal, acabo sempre os outros a ganhar, então vamos para ultrapassar. Isso é um bocado mal. Estamos a falar nos Jogos Europeus, onde o público em geral já tinha grandes expectativas no judo, acabou por se concretizar uma medalha de ouro nos femininos, da Telma Monteiro. Achas que as expectativas estão a crescer ainda mais para os Jogos
E aí Muito sim mais. vão ter os focos todos virados. Todos não, mas uma grande parte dos focos virados para o Claro. judo. O judo está Há uma preparação também vossa para isso? Estamos a ter uma preparação bastante, como no treino no treino no clubes e também como na federação, temos uma preparação bastante e temos a acreditar que vamos ter muitos atletas para os jogos e vamos ter bons resultados nos jogos no Rio. Como é que podes classificar ou como é que fazes o panorama do judo português agora, nesta altura? Estamos, se calhar, numa das melhores fases. Nesse momento estamos numa das melhores fases do judo, porque temos bons atletas, temos alguns atletas já a destacar, como não sou eu, como temos a grande atleta Thelma Monteiro, que é uma das melhores atletas portuguesas de todos os tempos. E nesses momentos o judo nacional está em alta, e o judo está em alta porque as pessoas já dão respeito aos atletas portugueses, já dão valor, acredita que tudo pode acontecer naquele momento, porque antigamente, há coisas de uns tempos para cá, não se dava tanta importância ao judo português. Agora já estão a dar mais importância e estão a acreditar que nos jogos as coisas podem ter uma surpresa, porque os atletas portugueses estão a trabalhar para isso e acreditam que vão ter uma grande surpresa. E agora, visto do outro lado, como é que é visto o judo português pelos estrangeiros? Tu que tens feito várias provas internacionais, como é que é visto já o judo português? É uma das maiores potências? É uma das maiores potências e estamos a evoluir bastante. Estamos num nível já disputado de igual para igual com eles. Já não tem aquele receio de não ter receio, mas os portugueses estão a lutar de igual para igual e estão a ter uma ambição completamente diferente. Antigamente já nem era assim como nós, mas agora já estão, acho que com melhores condições. Nós já temos melhores condições do que antigamente, então isso nos ajuda a treinar para ir lá fora também. O judo no português acaba a ter uma visão muito alta, porque temos bons resultados. Já começa a aparecer bom resultado, como a Thelma, como eu, como a Joana Ramos, e estamos a ter um bom resultado e isso também ajuda bastante o judo português. Achas que o facto de vocês agora fazerem tantos Opens, estes grandes prémios todos internacionais, aumenta muito mais a vossa competitividade, aumenta muito mais a vossa qualidade ao mesmo tempo? Aumenta porque vamos ganhando mais experiência. Isso é o mais importante, é fazer meus combates para ganhar mais experiência. Ganhamos mais experiência e ganhamos mais visibilidade das coisas e conhecemos mais os nossos parceiros que vamos encarar para os jogos, então ganhamos muito. E em Portugal, sentem competitividade? Vocês nos vários escalões? Ou estão muito espalhados por cada escalão na seleção? Estamos espalhados por cada seleção, pelo peso, por oscilação, porque em competitividade em Portugal não existe muita, porque não temos... Sentem isso? Exato. É que precisam mesmo dessas provas internacionais? Precisamos de fazer muitas provas internacionais para ganharmos ritmos e ganharmos experiência, porque em Portugal, como não temos muita competitividade, acaba por ser mais de fazermos mais provas lá fora para podermos ganhar mais experiência. Estamos a falar de uma das modalidades que tem mais praticantes hoje em dia em Portugal. O que é que falta ao judo português para aumentar a competitividade? Para aumentar mais competitividade. O que é que não tem? Acho que nos faltam mais condições, no Jamor, para alguém termos mais condições, acho que é mais condições. Acho que no Jamor não temos condições suficientes para poder ter tantos atletas nacionais e também mais divulgar o judo, porque eu acho que a minha federação não divulga muito o judo nacional, então é por isso que não temos tanto competidor como outras modalidades, acho eu. Tu estás focado absolutamente, única e exclusivamente no judo. Não se chega a tornar quase uma obsessão? Não precisas às vezes de um escape do judo para desfocares um bocadinho? Sim, mas o desfoque, como gosto de judo e quero ser alguém no judo, não tenho assim tanta opção pelo judo, porque eu divirto-me... Opção no melhor dos sentidos? Sim, mas eu divirto bastante no judo, então não me leva muito essa missão. Não sentes falta de ter uma atividade fora do judo? Não, porque eu gosto muito do desporto que eu faço e eu quero, como eu disse, eu quero ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos. Então se eu treinar mais e acreditar, para mim é muito melhor. Então não tem assim... aquelas... Sentes que estás num crescendo de forma, não só de forma, mas de quantidade de treino. Exato. Até 2016. Vais estar e queres estar. Vou estando, estou estando e estou a ter uma qualidade de treino completamente diferente. O Sport agora tem os melhores, começou a ter mais atletas, começamos a ter uma qualidade de treino completamente diferente e até lá, até os jogos, vou ter as melhores condições para os jogos.
O Sporting tem já uma equipa muito grande e um lote muito grande de atletas em judo, inclusive muitos da formação e muito pequenos. Tu, embora sejas muito novo, já és considerado uma referência para muitos deles. Alguns. Para muitos deles já és uma referência, e em Portugal já és uma referência no judo para muitos dos judocas que hoje estão a começar. Como é que tu vês isso hoje em dia, sendo tão novo ainda? Tento não ver. A melhor forma é não ver. Eu tento sempre dar apoio e ajudá-los no que eles precisam. Então... Porque já há judocas a dizerem que vão para o judo por causa do Jorge Fonseca. Não vejo isso. Pode ser que sim. Eu já vi um que disse que quer ser igual a eu, quer ser como eu. Exatamente. Ele disse, vou treinar para ser como tu. Eu sempre digo, vamos, eu vou te ajudar para seres melhor que eu. Eu tenho que fazer te ajudar e se quer que seja melhor que eu, então eu ajudo sempre meus colegas. E como tem o meu colega que chama Marco, também quer ser melhor do que eu, então o objetivo é ajudá-lo. Aqui já é uma competição interna. Já, no treino acaba por ser um bocado difícil porque ele já me conhece e acaba por ser um bocado competitivo entre nós dois. Vocês foram tricampeões nacionais o ano passado. E o que é que achas que levou a esta supremacia do Sporting enquanto equipa? Nossa equipa como é que conseguiu esta hegemonia e esta supremacia tão grande no país? Porque nós começamos, o Pedro começou-nos a acreditar que nós éramos capazes de ganhar aquela prova. Depois os miúdos que entraram com a vontade também de ser campeão. E quando eles entraram com vontade de ser campeão, eu e o Júlio, eu e o Sérgio, também demos aquela força ajudando eles a ganhar esse título. Esse título não era fácil, mas nós acreditávamos que era nosso, que nos pertencia, que nós tínhamos que ganhar. Então isso deu-nos uma força bastante para poder conquistar esse título. Que nós trabalhamos durante o tempo todo para conquistar aquele título e que nós conseguimos. Foi uma vitória, foi uma coisa que nós acreditamos e trabalhamos imenso para isso e conseguimos. Como é que é a vida, digamos assim, da família do judo do Sporting? Somos uma grande família, somos unidos, por tudo e por nada, somos unidos, estamos sempre todos juntos, passamos sempre tempo juntos, para nos conhecermos melhores e para na competição as coisas tornassem mais fáceis e acreditamos sempre uns nos outros e somos uma família excelente. Estamos a falar de uma modalidade individual. Exato. Para ti é uma vantagem ou uma desvantagem? Uma vantagem. E também uma desvantagem. Em que medida é que é uma desvantagem? A vantagem é eu lutar para conquistar o meu título. A desvantagem... acho que não há desvantagem. Desvantagem... Estando lá em grupo, também lutando em equipa, também é bom. Estando em equipa com meus colegas, acreditar que eles são capazes de fazer, é muito bom. Então, para mim, acho que não há desvantagem. Consegues, o facto de conseguires dominar tudo, de seres tu a dominar tudo, é uma vantagem para ti? Não, porque eu também posso falhar. Quando falhas também és tu a falhar tudo? Quando eu faço, sou eu a falhar tudo. Então, para mim não, porque eu acho que devia ser sempre também o outro a dominar, que não sendo só eu a dominar a situação. Devia ser meus colegas, alguns que como nós acreditamos, que têm a capacidade para isso, são eles que dirigem a situação. Então eu tento não me preocupar muito com isso. Se tu escolhesses agora outra vez, irias para uma modalidade individual ou de equipa? Individual. Voltarias a escolher uma modalidade individual? Sim. Porque a equipa não tinha aquela... quer dizer, na equipa não ia conseguir mostrar o meu valor, então eu individual consigo mostrar o meu valor. Então, eu, como individual, eu consigo tornar uma pessoa, tornar alguém no individual. Em grupo não conseguia, porque não... ia estar sempre tapado, acho que ia estar sempre tapado por alguém, tá? Então eu acho que não seria um desporto coletivo, não, acho que não. Embora seja uma modalidade individual, claro, tu ganhas uma relação muito forte também com o treinador. Exato. Uma proximidade e uma relação muito forte com o treinador. E tu tens em especial uma relação muito forte com o teu treinador que vem desde o início. O que é que ele representa para ti? Ele representa um pai que eu não tive cá em Portugal. O Pedro Soares me ensinou muito. A pessoa mostrou-me a vida que eu não tinha e a vida que eu tenho. Ele me levou para judo, me deu tudo. O Pedro, para mim, como fosse um pai para mim. Então,
É um treinador, é um pai, é tudo. É uma pessoa que não há palavra para descrevê-lo. E foi atleta. E foi um grande atleta e eu quero ser melhor do que ele porque sinto que eu ainda posso ser muito melhor do que ele. É a tua grande referência É, no judo. sim. Falavas de modalidade individual. Agora que tiveste uma lesão, também numa modalidade individual, nesta parte também é uma desvantagem. É uma desvantagem. Nesta altura é uma desvantagem porque ficas tu mais sozinho. Faz sozinho. Mas agora que tem. Isso é uma grande verdade. Mas está lesionado, agora está lesionado também faz-me ver que também somos uma equipa. Porque tem sempre o apoio dos meus colegas. Está lesionado, sempre há um a ligar, então como é que estás? Como é que está a fisioterapia? Como é que estás com as coisas? Acaba por ser um bocado como somos uma equipa, então é completamente diferente. Somos unidos, então estão sempre a ligar um para o outro a perguntar. É individuais entre muitos. Entre muitos. O judo mudou a tua forma de ver a vida? Sim. Foi uma forma de acreditar no futuro. Acreditar que eu era capaz, acreditar que poder viver num mundo completamente diferente. Não estressar-me, viver a vida, cuidar das pessoas que eu gosto, estar sempre presente nas coisas. E ajuda me ajudou bastante. Depois de ter uma pessoa como Pedro Soares, acabei de conhecer o mundo, porque não via nada mais, não treinava judo, estava ali. Ia estar num mundo completamente diferente. Eu acabaria por estudar ou estar a trabalhar nessas horas, trabalhar num centro comercial, num Pingo Doce, uma coisa qualquer, mas entrei para o judo e consigo um sonho completamente diferente. Vivo um mundo completamente diferente que eu não esperava viver este mundo. O que é que mudou no Jorge? Como é que era o Jorge em 2007? Há um Jorge sem responsabilidade. Era um Jorge que estava só a querer divertir e não tinha responsabilidade. Hoje em dia já tenho uma responsabilidade, tenho um filho e tenho uma responsabilidade de querer ser alguém no judo, então tenho uma grande... E vejo que o judo mudou bastante na minha vida. Tu também queres ser polícia, o polícia tem esse lado defensivo. Tu sentes que alguma vez foste discriminado, digamos assim, e não falo sequer da cor da pele, eu falo mais pela complexão física, de acharem que tu podias ser de alguma forma violento? Acho que não. Porque o judo também tem este lado, que é ganharem uma forma física diferente das outras pessoas. Exato. Mesmo que não sejas alto. Sendo baixo. Nunca fui discriminado. Porque eu estou sempre alegre, estou sempre a divertir, então nunca fui discriminado por causa disso. As pessoas podem assustar porque eu sou muito grande, mas de resto nunca fui. Tu podes ser também um exemplo de uma pessoa que podia ter uma vida que não podia não chegar a lado nenhum, ou podia ter uma vida absolutamente normal, digamos assim, que pelo judo ou pelo desporto, mais específico neste caso pelo judo, mudou para o outro lado, ou deu pulo. Pois, quando entrei para o judo não tinha essa noção do que o judo poderia me oferecer, o mundo que o judo poderia fazer. Não via nada mais, não sabia o que fazer, só estudava e estava em casa. E no judo posso viajar, posso conhecer o mundo, posso estar com as pessoas que eu gosto, posso viver uma realidade completamente diferente, posso estar com a pessoa que eu gosto, que é o meu pai, que é o Pedro Soares, que para mim é um pai para mim, faz tudo para mim, posso estar com ele, ele me ensina as coisas, então para mim teve um impacto completamente diferente. Então acho que o Jorge de 2007 não ia ter isso tudo. Para mim, Vena da Maia, estar ali, para mim não ia ser nada, ia ser mais um. Para mim eu não quero ser mais um, quero ser alguém, quero destacar no mundo do desporto. Então, para mim, isso faz a diferença para mim. E o desporto pode fazer isso por qualquer pessoa? Pode, se acreditar, sim. É isso que é preciso, é acreditar. Acreditar. O que é preciso além de acreditar? E ter força de vontade todos os dias para treinar. A vontade é tudo. Se tu pudesses falar com o Jorge de 2006, que conselhos é que lhe davas? Muitos conselhos. Eu dizia ao Jorge... Ou os Jorges todos que estão aí? Eu dizia a todos os Jorge para levantar da cama para ir trabalhar, isso que eu dizia. Eu dizia ao Jorge para acreditar na vida dele, para ir estudar,
lutar pelos seus objetivos, como eu fiz para os meus. E eu dizia, é isso que eu ia dizer ao Jorge: Jorge, levanta, luta, acredita que és capaz. E foi o que eu fiz, então eu dizia para o Jorge isso. Mas primeiro tiveste que encontrar um objetivo. Para já tive que encontrar um objetivo. Para já tive que encontrar alguém que abrisse esse objetivo. Alguém que abria as portas. Tive que encontrar essa pessoa. Acho que o Jorge encontrou essa pessoa. Encontrei e aproveitei a pessoa e a oportunidade que a pessoa me deu, então aproveitei. O teu filho foi a segunda volta que deu a tua vida? Foi. Eu quando ter entrado para o judo, já tinha uma grande alegria. Depois de ter um filho ainda melhorou muito mais. Passei a ser um homem muito feliz. Depois fazia o que eu gostava e tinha uma pessoa que eu amava do meu lado. Era tudo. Era tudo. Depois eu tentava fazer tudo para dar ao meu filho tudo. Queria sempre dar tudo de bom e de melhor. Então, para mim foi a melhor coisa que existiu na minha vida. Está no desporto que eu gosto, tenho uma pessoa que eu mais amo, que é o meu filho. É tudo para mim. Vieste treinar para o Sporting. Era um objetivo treinar num grande clube como o Sporting? Eu nunca pensei em vir para treinar para o Sporting, porque eu estava sempre na Damaia, pensava que ia continuar ali para a Damaia. Então, depois o Pedro nos trouxe para a Damaia, para o Sporting, e tudo mudou. Quando entraste no Sporting, o que é que pensaste? Pensei que estar cá com melhores condições, como um clube como o Sporting, pensei que aqui eu queria fazer a minha carreira de judo. É aqui que eu ia mostrar o meu valor. Porque nada mais tinha poucas condições que conseguia, mas aqui eu conseguia acreditar que eu era capaz de muito mais. Qual é que achas que é o teu compromisso hoje em dia com o Sporting? O meu compromisso com o Sporting? O meu compromisso com o Sporting é levar o Sporting ao alto nível. Levar o Sporting no mundo do judo, para as pessoas ouvirem falar do Sporting, o Sport Clube Portugal, o Sporting. A minha equipa do Sporting, porque o Sporting para mim é tudo, porque eu sempre conhecemos o Sporting, sempre que eu vou dar prova lá fora. E eu quero destacar o judo do Sporting lá fora. Para as pessoas terem noção que em Portugal também existe judo no Sporting, que tem um judo num clube tão forte como o Sporting. O Sporting é um dos melhores clubes em Portugal de judo, então quero levar o nome do Sporting no judo para muito mais. Como é que vês o Sporting hoje em dia? Tu já estás cá há alguns anos. Que mudanças é que tu achas que o Sporting teve? E já estás cá há alguns anos, já estás cá desde 2007. O Sporting tem-nos dado as melhores condições. Foi as coisas que o Sporting nos fez. O Sporting nos fez nas duas melhores condições, depois tivemos um grande patrocinador, que é o Igor Vares, que também nos ajuda. Vai facilitar muito a vossa vida? Vai facilitar a nossa vida e nos ajudou bastante a ir para a Liga dos Campeões e ficar em terceiro na Liga dos Campeões. Bronze na Liga dos Campeões. Exatamente. Foi depois com a ajuda do Sporting. O Sporting nos abriu as portas, nos deu as condições e depois acho que me fazem um grande trabalho no Sporting. As pessoas viram que nós íamos ter o futuro nisso, sendo a pessoa que ele é, então ele viu tudo. Basta o Pedro dizer o plano dele, as pessoas iam acreditar que era capaz de realizar o sonho, acreditar que ele é capaz, o que ele vai fazer. Quais são ainda os teus sonhos? O meu sonho é ser campeão do mundo. O meu sonho é ser campeão do mundo, acabar o meu curso e ser campeão olímpico. O que é que ainda resta do Jorge, da Damaia? Acho que já não tem. O Jorge que veio da Damaia. O Jorge que veio da Damaia, acho que existe a parte de ser teimoso. Sou muito teimoso, sou um bocado rebelde. Acho que o Jorge da Damaia acompanhou para o novo Jorge. Acho que foi isso. Do resto... E isso veio ajudar no judo? No atleta? A minha ajuda em certas coisas, mas não me... Foi bem diferente. Não me ajuda muito assim. É quando eu tenho uma certas atitudes que acabo sempre por depois pensar, refletir e achava que não devia fazer, mas era aquele Jorge que fazia aquelas coisas e não tinha noção. Mas agora com o novo Jorge acho que as coisas estão completamente diferentes. Tinhas mudado alguma coisa nesta tua ainda curta, mas tão rica carreira? Mudou muitas coisas. Se eu tiver cá a dizer, não saímos aqui hoje, mas mudou muitas coisas. Mudou a minha maneira de ver e pensar. Acho que não pensava, fazia por fazer. E o novo Jorge pensa, faz e tenta sempre chegar longe. Esse é o novo Jorge. O Jorge quer sempre mais do que era o Jorge antigo. O Jorge antigo só estava naquela... Era vida, tinha 18 anos, queria estar ali, na vida boa, divertir.
Acho que era esse o Jorge. Eu acho que ia ser, ao longo da vida, eu acho que ia ter futuro, mas ia acabar por ser mais um. Como digo, ia ser mais um. É igual aquele. Mas eu acho que o novo Jorge não é mais um. Eu acho que tenho capacidade para chegar, para não ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu quero ser alguém. Eu quero ser aquele Jorge. O Jorge Fonseca, é isso que eu quero ser. E já és o Jorge E já Fonseca. sou o Jorge Fonseca. Obrigada, Jorge Fonseca. Obrigado.